Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder trazer notícias para vocês sobre a COP30, principalmente sobre essa visão, né, da produção de alimentos. E sempre há um debate, e principalmente pelos países mais ricos, os que poluíram mais, né, que deixaram essa herança dessa mudança climática para a gente. E há um discurso para que desses países ou desses grupos de países, para que o Brasil ele produza sem desmatar, né, não tire mais nenhuma área de supressão, não faça nenhuma supressão vegetal, retire, né, a parte da vegetação nativa para poder plantar e produzir alimentos, enquanto eles já acabaram com as suas florestas e todas. Então, eu vou trazer duas notícias legais aqui para a gente debater, para vocês sentirem como é a condução do mundo desenvolvido, vamos dizer assim, que fez e causou os efeitos principais que estão acontecendo hoje, em relação àqueles que querem se desenvolver. Tá certo? Então eu trago primeiro uma notícia, eu vou compartilhar aqui com vocês, é uma notícia da Globo, né? Então, líderes de 4 dos 5 maiores poluidores não estão na COP30. Então, quais são os principais poluidores? Nós temos o primeiro, a China, não está aqui, o Xi Jinping. Segundo, Estados Unidos, não está aqui, o Trump. Terceiro, a Índia, também não está aqui, o primeiro-ministro da Índia. E, inclusive, da Índia temos outras notícias que eu vou depois compartilhar com vocês. O quarto, União Europeia. Sim, nós temos representantes da União Europeia aqui. E o quinto, a Rússia. Também por motivos óbvios e evidentes, com essa relação da guerra e tal, ele não está por aqui. Mas também poluiu muito. Então, o que eu acho interessante? Aí eu vou compartilhar uma outra, antes da gente falar sobre isso, eu vou compartilhar uma outra notícia aqui, tá? Com vocês. Helder responde crítica de Trump à construção de avenida que corta a floresta no Pará. E ele fala, é melhor agir do que postar. Então, o presidente norte-americano, Trump, criticou a obra da Avenida Liberdade. E ele fala o seguinte, o Trump. Ele diz que foi construída, ele postou nas redes sociais dele, uma via que atravessa a área da floresta no Pará, e ele fala que isso destruiu a floresta, né? Então, é absolutamente narrativa de um cara totalmente sem noção, né? Que ele coloca isso como se construir uma avenida dentro de Belém vai causar uma devastação na floresta amazônica. Olha só a noção, a falta de noção, né, que nós temos do presidente Trump, que não está aqui, inclusive, e que não assinou o protocolo de Quioto na época, nem de Paris, que ele não participa, é um negacionista e é um dos maiores poluidores, né, que nós já vimos, né? Ele está aí entre o segundo país que mais polui ou poluiu, que permitiu essa alteração, né, pela queima de combustíveis fósseis, etc. Esse acúmulo que causou essas mudanças, que vem causando essas mudanças climáticas, segundo os cientistas colocam. Então, ele vem falar do Brasil, que abriu uma avenida dentro da capital, né, de Belém, com 4 vias, e que ele está devastando a floresta amazônica. É tão sem noção que eu vou trazer uma visão para vocês aqui, que é interessante, para vocês terem a noção da falta de noção do Trump quando ele fala isso daí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, ela tem 4.197.000 quilômetros quadrados. Olha o tamanho da floresta amazônica. Se você for marcar Belém aí, é um pontinho. E se você for marcar a avenida, é um ponto dentro do ponto. Então, a floresta amazônica é tudo isso, né? Pegando a parte que também a gente chama floresta amazônica internacional, mas a floresta amazônica brasileira, ela tem esses 4.196.000 quilômetros, 197.000 quilômetros quadrados que eu mencionei, e o sem noção lá do presidente dos Estados Unidos, que não compareceu e que não vai deixar de produzir petróleo e queimar combustível, pelo contrário, é um negacionista, fala que não existe essa relação das mudanças climáticas. E aí eu acho interessante, a gente vai debater isso daí, né? Que existe uma ala, um grupo de pessoas que fala que existem as mudanças climáticas, mas que as mudanças climáticas não são causadas pelo homem. E aí eu vou dar alguns argumentos que eu considero argumentos que devem ser analisados, né? E aí eu sempre trago, quando eu falo isso, sobre a realidade, os fatos, a questão técnica na produção de alimentos, e na segurança alimentar, que esse é meu foco, né? E as questões que devem ser verificadas com uma parcela de ideologia, tá? Então, vamos entrar num assunto que é um assunto que pode ser sensível, né? Nós temos uma discussão também, e aí eu vou trazer esse tema, da questão da influência humana, essa queima de combustíveis fósseis, principalmente, que são os principais emissores.
com relação a essa alteração climática. Tem pessoas que dizem que o clima ele não é afetado dessa forma, né? E aí a gente pode trazer essa visão, trazer outra visão, mas independentemente disso, nós temos e percebemos que seja a causa antropogênica, quer dizer, seja por causa do homem, ou seja por uma mudança, eixo de rotação, uma mudança que ocorre cíclica, que tem várias, que altera o clima, nós temos que produzir sempre pensando em como a gente vai adaptar novas espécies, novos alimentos, produção de alimentos, isso a Embrapa faz muito bem, frente a essas mudanças climáticas. Então, está ficando mais seco em alguns lugares. Então, como é que a gente pode produzir espécies nesse local que está ficando mais seco? É esse o objetivo. Mesma coisa, está chovendo demais. Então, como é que a gente vai conseguir produzir espécies que vão ser adaptadas a esse clima mais úmido, ou mais chuvoso, ou mais concentrado, né? Que ele possa continuar, a gente possa continuar produzindo alimentos, tá certo? Então, meu objetivo é sempre esse, tá? Não importa se as mudanças climáticas. Eu tô lembrando aqui do Trump, eu rio, eu falo, mas é muito sem noção mesmo, né, gente? Como é que o cara pode falar uma coisa, não conhece absolutamente nada, né, daqui do Brasil. Mas a gente busca adaptar, independentemente das mudanças virem por parte daquilo que o homem foi capaz de produzir em termos de gases de efeito estufa, e essa alteração climática é o resultado, ou se essa mudança climática é um ciclo que, independentemente do que nós façamos, ele não vai mudar, então nós temos que pensar numa adaptação. Pelo que eu vejo da COP, nós estamos caminhando para esse sentido. Tá? Já não tem mais como reverter, já atingimos aquilo que era previsto para atingir em 2050, atingimos já em 2024, que é um aumento da média do clima, da temperatura, que era 1,5 graus, que tinha sido estabelecido, já foi atingido em 2024. Então, tem que cair a ficha agora é o seguinte: realmente, nós temos uma mudança climática, há uma alteração, isso é registrado, isso é registro. Aí vai se discutir se isso é causado pelo homem, não é causado pelo homem. Essa é uma discussão que eu vou até trazer alguns debates para a gente poder levantar, vou trazer a minha visão dos dois lados numa síntese. Mas para quem produz alimentos, não importa muito, né, se é uma mudança climática cíclica ou se é uma mudança causada pelo homem. Se for pelo homem, não vai ser reversível, tá? E isso já verificamos, por quê? Trago de novo o assunto, a notícia, né? Olha aqui, ó, notícia. Os maiores poluidores do mundo, líderes dos 4 dos 5 maiores poluidores, não estão na COP30. Então, você acha que os líderes desses países eles estão preocupados com o aquecimento global? Vão tratar dos danos causados. E como são países ricos, eles têm muito mais possibilidade de mitigar os impactos, né, causados por essas alterações e sofrer menos do que os países em desenvolvimento como nós. Então, o que que nós temos que fazer? Nos adaptarmos a essas mudanças. Não vai ter reversão, tá? Eu sou muito pragmático porque eu venho acompanhando isso. Eu fiz a minha especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável em 2004. E eu venho acompanhando essa história desde 92, né? Então, ah, não vai haver reversão. Houve um momento em que havia esse comprometimento maior, mas a realidade se impôs. Esses países necessitam da queima de combustíveis fósseis. Recentemente, o Trump ele colocou, né, que eu não sei como é que é o nome, mas é mais ou menos, eu não sei como é que é a palavra em, 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 em inglês. Eu vou aqui pesquisar aqui. É, ele fala drill, baby, drill, né? Que é o seguinte: vamos perfurar, vamos buscar petróleo, né? Então ele estimula isso agora, foi em março de 2024, ele estimulando isso. Então, o que a gente vai vendo, eu vou compartilhar aqui com vocês, achei aqui, ó. Drill, baby, drill. Então, perfure, baby, perfure. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. Vamos perfurar, vamos tirar petróleo, vamos queimar combustível. E a gente tem que desenvolver, tem que fazer a América grande novamente. Então, enquanto a gente está aqui discutindo na COP30 sobre como a gente vai fazer um desenvolvimento sustentável, e as pessoas cobram do Brasil, o gado que produz o efeito estufa, né, o metano que é liberado, eu vou falar sobre isso no momento propício, né, minha área, a área da veterinária, essa área que é o que eu gosto também, criação de gado. E eles tiram do subsolo uma coisa que está estabilizada para poder jogar na atmosfera. O gado é um ciclo, tá certo que o gado produz é um ciclo.
O que a floresta produz também é um ciclo. Se você tira uma área ou queima uma área, vamos dizer, houve um desmatamento, e se você depois preserva essa área, vai haver uma recomposição natural daquela área. E essa recomposição, a floresta ela chega num clímax, né, que a gente chama, num ápice, num apogeu, em que ela já quase não retira carbono. A gente vai explicar isso para vocês. Mas os países desenvolvidos, não. Os países desenvolvidos, eles estão retirando o petróleo, tá certo? A Rússia, por exemplo, ela produz gás, o metano, produz gás e entrega para a União Europeia todinha. A União Europeia mesmo também, que depois de, né, que teve aquele problema da interrupção do gás da Rússia, ficou desesperada. Então, esses países, eles precisam do petróleo. Então, nós temos que ter agora muita clareza de dividir, tá? Muita calma nessa hora, de poder avaliar onde o Brasil vai se posicionar. Eu já estou vendo, e eu coloquei isso num vídeo anterior, e o Brasil ele já está colocando a questão da produção de alimentos. Ele colocou dentro da COP30 que a gente chama de AgriZone. É uma área que vai ser falado sobre a nossa produção. O setor do que seria setor do agronegócio, né, que as pessoas hoje falam muito mal, né? O agronegócio. A gente vai trazer algumas questões sobre o que é realmente o agronegócio e incluir dentro do agronegócio aquilo que eles não falam, a agricultura familiar. A agricultura familiar é modelo de agronegócio, assim, a agroecologia, a agrofloresta, o que você falar é agronegócio, porque você faz tudo isso para poder obter lucro. Agronegócio, né? Então, óbvio. E aí a gente vai trabalhar sem ideologia. Vamos trabalhar o seguinte: o que que produz alimentos no Brasil? Quais as formas que nós vamos produzir? E sabendo que muitas vezes existe essa questão ideológica, inclusive perspassando alguns órgãos de fiscalização para poder impedir que a nação brasileira utilize o seu próprio solo para produzir alimentos para os próprios cidadãos e para exportar para o mundo, que isso daí muitas vezes é envolvido em ideologia. É essa ideologia que nós queremos quebrar, tá certo? Temos que ter o olho que os países que causaram essa tragédia, sendo ela de origem realmente antropogênica, quer dizer, o homem que causou isso, esses países não estão nem preocupados. Se vocês forem nesses países e verem o que se tem de preservação, vocês vão ver que é quase zero, tá certo? Então vocês não têm eles não têm essa preocupação. Eles têm a preocupação em desenvolver. E nós temos que ter também. E desenvolver junto com a nossa produção, que é uma das produções maiores do mundo e mais bem qualificadas, e junto com a sustentabilidade, sim. Dá para dá para poder trabalhar de forma coerente com os dois universos. Mas não dá mais para a gente ficar ouvindo essa balela, né, de que nós vamos ter que assumir compromissos que os outros países não assumem. Então, eh, eu vejo agora na COP, com essa imagem, né, eu vou trazendo novamente o debate, que esses poluidores, eles devem ser, e assim foi feito em alguns acordos anteriores, os responsáveis por pagar a conta, tá certo? E aí eu vejo nesse fundo que está sendo desenvolvido, que a gente não se vincule a esse fundo, né, que está sendo desenvolvido agora, um fundo para a preservação, né, que todos os países vão contribuir. Que esse fundo que está sendo desenvolvido não impeça o país de continuar a produzir e desenvolver, inclusive a Amazônia, tá certo? E aí na produção, no desenvolvimento, nós temos técnicas e a Embrapa traz essas técnicas. Nós temos a melhor empresa de pesquisa agropecuária do mundo, tá certo? Para o clima tropical, para que nós possamos crescer, produzir alimentos, desenvolver com sustentabilidade e saudabilidade, tá certo? Então eu vou encerrando por aqui, deixando essa primeira provocação, tá? Não venham aqui dizer para a gente como é que produz, não, tá? Trump, Índia, China, Rússia, União Europeia, depois de terem poluído tudo que poluíram, tá? Nós não fizemos isso, tá? Nós não causamos esse caos. E nós vamos fazer com que a segurança alimentar seja mundial. E o Brasil vai ser exemplo. Não vai ser celeiro do mundo, não. Vem cá e pega a comida, não. Não. Vai ser pátria alimentarista. Vamos ensinar para o mundo todo como é que se produz alimento. Com sustentabilidade, com segurança alimentar, com saudabilidade, tá certo? Com todos os contextos atualizados de inovação e tecnologia. Bom, a gente vai continuar mandando notícias da COP para você todos os dias e vamos trazer novos assuntos, novos debates para a gente poder fortalecer esse nosso sistema alimentar brasileiro, sistema agroalimentar brasileiro. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.